Olá, o Lar do Amor apresenta o Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube ou no site do Lar do Amor. Eu sou Daniel Ottoni e farei a apresentação do Evangelho de hoje, que é um Evangelho de todos nós. É um momento muito importante da nossa semana em que nos recolhemos em comunhão com o plano espiritual, no intuito de que haja harmonia em nossos lares e em nossa mente. O Evangelho no Lar deve ser realizado preferencialmente uma vez por semana e pode ser realizado individualmente, com parentes ou com amigos. De preferência, escolher sempre, se possível, o mesmo dia e horário da semana. Sejam muito bem-vindos. Lembre-se de buscar um ambiente calmo e sem interferências. Coloque um copo d'água ou uma garrafa d'água sobre a mesa para que esta água seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Acalmemos nossos corações e pensemos em Deus para entrarmos em sintonia com os espíritos superiores. Esqueçamos os nossos problemas, os problemas que o mundo está atravessando, nossas mágoas, e permitamos apenas que somente boas energias penetrem em nós. Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, restitui bem para o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele encontra sua satisfação nos bens que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próximo. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente para com todo mundo, sem exceção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando o pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo, e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios,
porque sabe que lhe será perdoado, como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra desta palavra de Cristo, que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em os colocar em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em as combater. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia seguinte que há nele alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões de fazer ressaltar o bem que é vantagem dos outros. Não tira nenhuma vaidade, nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é o de fazer servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer seu moral, e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se faz um escrúpulo de os cumprir conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como os gostaria que se respeitasse para com ele. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que os distinguem, o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em as possuir, estar no caminho que conduz a todas as outras. Agora leremos o capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. São a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. Muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se as compreendem, não as aplicam a si mesmo. Por que se prende isso? Há uma falta de precisão na doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figura que possam dar lugar às falsas interpretações. A sua essência mesma é a clareza. É o que faz poder, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum conhecimento oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreender uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmos, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso vem do fato de que a parte de alguma material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar a maturidade do senso moral.
Maturidade independente da idade ou do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modificam senão pouco ou nada de suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz insuficiente para os conduzir e lhes dar a respiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótono. Pedem aos espíritos para os iniciar sem cessar nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de serem colocados nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do espírito da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de seu adiantamento moral. O espírito, que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do mundo. Os princípios da doutrina fazem nele vibrar as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então, a partir dessa leitura, nós, no dia de hoje, nesse último Evangelho no Lar do ano de 2023, façamos uma reflexão do que foi o nosso ano passado, de todos os nossos erros, de todas as nossas faltas, de toda a nossa evolução e de todos os acertos que tivemos nesse último ano. Antes de mais nada, façamos um balanço. Quem nós éramos em 1º de janeiro de 2023? E quem nós somos agora? O que melhoramos, o que percebemos de erros, o que conseguimos evoluir? A partir disso, façamos uma projeção para 2024. Que nós, a cada dia, de grão em grão, pouco a pouco, nos tornemos pessoas melhores, nos tornemos espíritas melhores, com mais fé, com mais abnegação, com mais resiliência, com mais caridade e amor para com o próximo. Que consigamos em 2024 superar, se não todos, pelo menos grande parte dos nossos erros e defeitos dos últimos anos. E que consigamos, com o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso amado Mestre e dos Espíritos superiores, melhorar e evoluir espiritualmente cada vez mais. Um feliz 2024 para todos. Sigam em paz. Até o próximo Evangelho no Lar. Que Jesus acompanhe a todos. Fiquem em paz. Que assim seja. Graças a Deus.